Consciência, mais um dia, mais uma oportunidade. Ó, tô aqui com meu cafezinho, ó. Quem sabe você tá com seu café, quem sabe você tá com seu almoço, com a sua janta, ou simplesmente está aqui, prestando atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando. Como anda o seu olhar para a estrada da vida? Existem duas formas de enxergar a vida. Várias, né? Falando de possibilidades, há várias possibilidades de enxergar a vida. Mas eu vou trazer duas perspectivas de enxergar a vida. E como anda o seu olhar? Deixa eu tomar meu café. Gente, quando eu aprendi isso, e claro, não basta aprender, né? Conhecimento sem ação é só informação. Você precisa exercitar e eu venho exercitando. Eu tenho conhecimento, eu preciso exercitar para isso virar algo natural, participante assim da minha vida. A gente precisa nos lembrarmos. A gente sabe, né? Você sabe o que precisa fazer para no trabalho, no teu corpo, nas tuas relações. Você sabe o que precisa fazer, mas por que você não faz? Claro que existe a raiz, né? Uma raiz emocional, bloqueios emocionais, claro. Mas, juntando tudo isso, né? A gente faz porque eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Por que que não faz, né? Eu tive e tenho, né, os melhores mentores que eu poderia ter, a gente tem sempre, né? É assim, você tem a terapeuta que merece, o psiquiatra, o psicólogo que merece. É sobre isso. E aí, quando eu escutei isso, né, eu me revoltei. Eu falei, como assim, né? Aquela doida, que não sei o quê, como assim, né? Enfim, eu fiquei questionando algumas coisas e depois eu fui percebendo que era o meu modo de enxergar a vida, que aquilo não era uma verdade absoluta. Tem uma pessoa ou outra, ou várias pessoas que pensavam diferente de mim, ou seja, não é uma verdade absoluta, é a forma como eu enxergo, entende? Então, a vida não é justa nem injusta, a vida não é boa nem má, ela só devolve para nós o que a gente oferece a ela. Essa é a magia. E esse é algo que a gente precisa exercitar, que eu tô falando, né? Que eu venho exercitando. Tá bom, conhecimento foi adquirindo o conhecimento, né? Desde lá de há mais de 10 anos, né? Desde 2014, tá bom. E daí? O que que eu faço com esse conhecimento aí? O que que eu faço com o tal do reiki? O que que eu faço com o tal do Theta Healing? O que que eu faço com o tal com o tal da terapia quântica? O que que eu faço com a neurociência? O que que eu faço com isso? Preciso aplicar na minha vida, né? E, consequentemente, na das pessoas, se eu quiser trabalhar com as pessoas. Se não, naturalmente, né? Isso abrange mais pessoas, porque eu mudando, né? Mudando a minha perspectiva, as pessoas mudam. Mas olha só, Albert Einstein falava muito, né? Que a vida é como uma parede. A gente joga a bolinha na parede e aí a parede simplesmente devolve a bolinha. A parede não é justa nem injusta. A parede não é vingativa. A parede é uma parede, ela só devolve a bolinha que você jogou. Ele falava isso, que viver é a mesma coisa. E ele era dito como louco, né, Albert Einstein. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sabe? É até pertinente aqui ao final do ano, né? A esse finalzinho de ciclo. E
de tanta energia que a gente está recebendo também dos astros, e eu fui percebendo muitas sincronicidades com as pessoas que estão falando, né, as astrólogas mesmo, porque eu sou aspirante a astróloga, né. Eu estudei astrologia, mas é para uso pessoal, não tenho nenhuma pretensão, pelo menos por enquanto. Então, meu conhecimento é raso, tá. Mas eu tô vendo várias pessoas e tudo falando de um ciclo que iniciou lá em 22/2/2022 também, das energias que a gente tá ali assentando, recebendo. E olha que curioso, né, eu criei o portal Expandir em 22/2/2022 e hoje ele se transformou na Academia da Mente. Nossa, é gigantesco a proposta, na verdade, a energia que emana, né, nesse 22/2/2022 até agora, é exatamente a proposta desse meu programa. Mas enfim, isso é só um parênteses aqui, porque eu quero falar justamente sobre esse final de ano, né, a forma como a gente enxerga a vida. E assim a gente pode recomeçar, porque é mais um dia, mais uma oportunidade de fazer novas escolhas, né. O que que acontece? Se eu perguntar para você, como anda a sua vida até aqui? Como anda a sua vida? A sua resposta, olha só, presta atenção, sua resposta vai depender das escolhas que você vai fazer. Perdão, das escolhas que você fez. Como vai ser o seu 2026? Vai depender das escolhas que você vai fazer, certo? E aí, se eu perguntar para você, desse 2025, né, algumas pessoas elas vão dizer: "Ah, foi muito bom, foi muitos aprendizados e tal", outras pessoas vão dizer: "Nossa, foi muito ruim, tem muito desafio, muita coisa". Outras pessoas vão dizer: "Ah, foi mais ou menos, né". Mas qualquer uma dessas respostas vai depender do olhar daquela pessoa para o que aconteceu com ela. Porque se a gente for pensar de uma maneira muito clara, assim, um acontecimento isolado, por si só, ele não é bom nem ruim, ele é só um acontecimento. Ele tem o peso e a medida que damos a ele. Ele tem o significado que a gente atribui àquele acontecimento. E é isso que fica armazenado na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, na nossa vida, como sendo algo bom ou ruim. Então a gente precisa entender essas coisas e a gente precisa separar essas coisas. A gente precisa amadurecer emocionalmente. É isso que eu venho falando. É essa resposta que tem muitas vezes para mim e é essa resposta que eu estendo a vocês. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu falar assim, se eu perguntar ali para uma pessoa, que acabou de ser demitida: "Nossa, isso é bom ou ruim?". Depende, se ela queria ser demitida, isso é bom. Se ela não queria, se ela estava, né, se ela queria, se ela estava de saco cheio, isso é bom. Se ela não queria, isso é ruim. Entende? Tem uma história também de uma pessoa que, assim, ela quebrou a perna, ela ia muito bem na faculdade, na escola. Não, na faculdade. Só que a sala de aula lá dela ficava na parte de cima da faculdade, né. E, enfim, do que ela ficar subindo toda vez e ser aquele, né, reorganização toda para que ela possa subir, né, com a perna quebrada, eles desceram toda a sala para a parte de baixo, para não ter que subir escadas. E o que que aconteceu, né? Ela acabou frequentando outros grupos na parte de baixo, porque ela só frequentava a parte de cima, como ela estava com a perna quebrada, começou frequentando outros grupos, outras salas, porque a sala dela estava na parte de baixo, conheceu uma pessoa, acabou casando, é feliz, e aí veja só como é você.
Se você perguntasse inicialmente para ela que quebrou a perna, se foi bom ou ruim, a resposta imediata, talvez ali básica dela, seria péssimo. Foi péssimo. Quem que quer quebrar a perna, Stephanie? Né? Mas se você for olhar numa perspectiva mais ampla e profunda, né? De alguém que construiu uma família, quebrou a perna, foi bom ou ruim? Foi a melhor coisa da vida dela. Ela vai responder: foi a melhor coisa da minha vida ter quebrado a perna. Você tá entendendo? Então, tudo depende. É como a gente quer cravar, às vezes, o signo ali da pessoa, né? Ai, você é de Áries? Nossa, Satanaires, né? Mas tudo depende. Depende do ascendente, depende da lua, depende do meio do céu, tudo depende. Entende? Claro que existem características ali marcantes, mas não é determinantes. E mais uma coisa para ampliar o nosso nível de consciência. As pessoas que se foram, as pessoas que desencarnaram. Claro que a morte traz saudade, traz um aperto no peito. Claro que a morte, o desencarne, né, aperta o peito da gente, né, deixa aquela angústia, né, inicialmente. Só que o assunto aqui não é se traz tristeza ou não, se traz saudade ou não. O assunto é o significado que a gente dá para as tristezas, né? O significado que a gente dá para aquela situação. Porque o luto em si faz parte da vida. Uma pessoa, um animal, né? A gente fica triste. Mas qual é o significado que você quer atribuir a isso? Algumas pessoas vão falar assim: nossa, a minha vida tá cheia de perdas. Foi uma atrás da outra. E teve uma que foi assim, foi ladeira abaixo. Os meus pais, filhos, amigos, sei lá, sabe? Um cachorrinho, um gato, não sei. Pronto. Ali você não percebeu, mas você escolheu atribuir essas situações a perdas. Então, naturalmente, você vai se sentir muito mal. E por quê? Porque a relação que você está tendo com esses acontecimentos, a atribuição, né, aquele peso e medida que você deu a esses acontecimentos é negativo. Então é lógico que você vai sofrer todo dia, você vai se lembrar todo dia, você vai contar para alguém essas tristezas. Agora, se você conversa com outra pessoa, como que foi sua vida? Como que é sua vida? Olha, minha vida é uma benção. Eu tenho lidado com perdas, sim, sabe? Ultimamente as coisas estão sendo mais difíceis para mim, né? A perda ali, sei lá, dos meus pais, do amigo, do filho, dos animais, das pessoas próximas. Nossa, tem sido um pouco pesado para mim, mas ao mesmo tempo eu sempre agradeço a Deus pelo tempo que eles passaram comigo. Como eles enriqueceram a minha vida, como eu aprendi com eles. Hoje eu vejo que eu sou quem sou também porque eles passaram na minha vida, pela experiência que eu tive com essas pessoas. Então eu tenho sim momentos de tristeza, eu não vou negar, mas a minha gratidão é maior. E aí eu peço a Deus, né, o Criador, a sabedoria para continuar vivendo a minha vida e honrar a memória deles. Continuar prosperando, progredindo e alegre. E vai deixar saudades. Então, você percebe como é diferente? Veja, não é se iludir, não é negar, não é reprimir. Ela só não está fingindo que ela não sofre. Ela não está fingindo que ela não quer sentir dor. Só que ela escolheu ter um olhar diferente para a dor dela, para a vida, para aquele acontecimento. É um olhar de gratidão. Então, é isso que eu tô querendo passar aqui hoje, para te inspirar a construir um recomeço na sua forma, perdão, na sua forma de enxergar a sua maneira de viver.
a perspectiva, o peso e a medida que você dá para as coisas. Porque senão não adianta. O que quer que aconteça, você sempre vai dar um jeito de se sentir mal. Sempre vai te afetar. Até o modo como a pessoa te olha vai te afetar. Porque a escolha é sua. Essa é a escolha que você está fazendo. Inconscientemente, claro, você quer ver o lado negativo das coisas. E aí não tem jeito. Você quer se sentir mal, vai sofrer mesmo. E aí, nessa hora que a gente precisa amadurecer, a gente começa a ver o lado positivo de tudo. Isso não significa que você, eu, ignore os desafios que tem, os problemas que todos nós temos. Significa que você sabe que apesar dos desafios, você escolhe encontrar o lado bom de Deus, o lado bom da vida em toda a história. E isso muda a nossa relação com o passado, ou seja, a gente desapega do passado. Isso muda a nossa relação, consequentemente, com a vida que a gente tem no presente e cria uma nova realidade, mais positiva, produtiva e próspera. Me diz, faz sentido para você? Alguma coisa que tocou o teu coração, ressoou no teu coração? Então já sabe, né? Curte aqui, deposita teu putz, porque hoje foi extenso justamente para que você reflita, enxergue a vida por uma nova perspectiva. E aí, se eu te perguntar agora, como foi o seu ano de 2025 até agora? O que você responderia? Antes desse áudio de ativação e depois desse áudio de ativação, o que você responderia? Yes! Mais um dia, mais uma oportunidade. Eu espero ter tocado no seu coração de alguma maneira. Se fez sentido e se quiser encaminhar esse áudio, esse vídeo, enfim, por favor, deixar mais pessoas saberem disso. Até a próxima.